tudo engarrafado, sempre fica engarrafado. Eu quero ir pra casa. Me leva pra casa! Calma, nada. Eu estava olhando agora uns dados alarmantes, né? 19 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade. E a Dani, né, a nossa protagonista em Depois a Louca Sou Eu, é uma delas, né? Então, assim, claro, a gente já está anunciando aqui que esse é um filme, uma dramédia sobre uma personagem com crise de pânico, de ansiedade. Você estava contando na coletiva hoje cedo que chegou uma hora que você precisou se desgrudar da Dani, do livro da Tati Bernardi, né, na qual o filme se baseia, para achar a sua Dani. O quanto da Débora está na Dani? Acho que muita coisa. Eu me identifico muito com essa personagem. Ela é uma mulher dos dias de hoje, né? E a gente passa muito por isso. A gente tem que lidar com os nossos medos, nossas ansiedades, nossas questões, e ao mesmo tempo seguir com a nossa vida, trabalhar. Então eu me identifico com ela nesse lugar. Eu acho que eu fui, claro, muito influenciada pelo livro, pela própria Tati, que eu pude ter uma troca boa também nas conversas, mas o próprio livro já é uma ficção de quem é a Tati, e aí o filme ele é realmente uma personagem ali com uma história paralela, mas muito parecida. E eu também não conseguiria, eu falo que eu não conseguiria achar a Tati tão genial, tão engraçada, que eu não conseguiria nunca fazer essa personagem, né, imitá-la. Então, claro que eu peguei ali uma inspiração, mas eu acho que eu trouxe muitas coisas de experiências minhas, trouxe muitas coisas de experiências que estão ao meu redor, porque a gente está rodeado de gente que passa por isso, então o jeito também dela de ser, eu falo que eu gosto de buscar inspiração no mundo real, assim, em personagens que eu conheço, em pessoas e amigos, então tem muita gente, assim, foi uma mistura, uma colagem de muita gente. Amálgama ali. Olha, eu sei que você vai me achar meio maluco, mas eu quero te dizer que a gente só se conheceu aqui porque você também estava aqui. Aí você acha que eu quero sair com um cara que é tão louco quanto eu? O filme aborda com leveza e naturalidade dois temas muito tabus, graves, de um lado, que é o desequilíbrio mental, e o outro, que é o clássico sexo, que é um tabu eterno. E ele trata tudo isso com muito humor e naturalidade. Tem muita cena, principalmente da Dani, nos seus excessos de tarja preta, né? Então, assim, essa já é uma dessas formas de abordar. E tem muitas cenas de sexo também. Você ter a Júlia Rezende como diretora ajuda na composição dessas cenas? Talvez seria diferente com um diretor, por exemplo, você se sente mais confortável nesses dois aspectos mesmo? Eu acho que as cenas de sexo, eu acho que assim, a gente também tem escolhas, né? Acho que é uma troca. Acho que a Júlia me deixou totalmente à vontade para saber até onde a personagem iria. Era interessante falar dessa mulher que, claro, tem todas essas questões, mas é uma mulher livre sexualmente, assim, e acho que incomoda às vezes falar da liberdade feminina em relação ao sexo. E estando com a Júlia, contando essa história e pensando como essas cenas seriam, acho que ela é uma diretora que fez um filme com cenas de sexo que foram pensadas por mulheres, né? Isso é interessante, a gente tem muito isso no cinema pensado por homens já, então vamos deixar a gente também estar nesse comando, entender, mostrar essa personagem livre, e acho que isso também faz parte da história dela e da maneira como ela tem para lidar com isso. Isso é uma força que essa personagem tem, essa maneira livre que ela tem de lidar com o sexo, e claro que ter a Júlia, ter uma equipe feminina que também dava suas opiniões e estava ali junto da gente, foi importantíssimo. E a E o questão Gustavo obedecendo, né, Débora? O Gustavo só ali, né? Não, e também a importância da gente ter parceiros que a gente confie, né, em cena. Muito Isso bom. também é importantíssimo. Não aguento mais essa pessoa que eu sou. Vou te receitar esse remédio aqui. E a questão dos remédios, eu acho que também foi feito de uma forma muito bem pensada, assim. O filme ele não deixa de
falar nomes de remédio, não deixa de falar sobre os remédios, ao mesmo tempo ele fala dos excessos desses medicamentos, mas ele deixa um pouco, ele joga para o público o que até onde, até que ponto, né, você deve ir, assim, ele deixa para o público pensar. Isso é que eu acho interessante. Gilberto é igual a mim, você é igual, você foge dele. É porque eu te amo, eu vou falar a verdade. Quem que vai falar? Sua mãe. É muito complicado a gente ouvir uma mãe falando para a filha que é melhor que o melhor que o namorado tem para fazer é pular fora, né? Porque ela é muito louca demais. Gente, que relação é essa? E ela é tão amorosa ao mesmo tempo, tem tanto amor ali, né, Débora? Fala tanto de mãe e filha aqui pra gente, né? Eu acho que esse filme ele tem isso como uma das coisas principais, assim, um dos motes principais do filme é essa relação das duas, né? Como que a Dani leva isso para a vida, porque você conta a história da personagem desde a infância, então você conhece como que ela lida com a mãe, como ela lida com essa família que também já tinha essas questões. Então, ao mesmo tempo que essa mãe leva muita coisa, a filha carrega muita coisa deveria carregar, é uma relação muito bonita também, porque eu acho que chega um momento em que as duas ali começam a se compreender, a se entender. A Dani também começa a entender, né, o que ela tem que levar da mãe, que carga ela tem que levar, a mãe também começa a pisar no freio. Então, acho que é uma descoberta também ali de duas mulheres se entendendo, né, na vida. Senhoras e senhores, Dani Teixeira. Ai, que foi? E todo mundo tem a sua dose de loucura, né, Débora? Às vezes a gente tem alguns dias mais sanos e outros mais insanos. Como é que você faz para controlar a sua ansiedade, por exemplo, em momentos que eu imagino que devem ser muito, muito tensos, como você está para entrar no palco, ou até você está se preparando para dar um monte de entrevista o dia inteiro, né? Que exercício que você teu para conter isso? Eu acho que é parar e respirar, né? Mas assim, na vida eu tenho muita tranquilidade em estar em cena. Claro, fico nervosa antes de entrar em cena, mas não é o lugar onde me gera ansiedade. Acho que talvez esse lugar que a gente precisa também cumprir, né, como artista, que é o lugar que até fala um pouco no filme da Dani, que é o lugar das entrevistas, é o lugar de se colocar pessoalmente ali como uma pessoa física, né? É mais complicada para mim, assim, mas eu tento me cuidar, eu acho que eu faço terapia, análise, já tem um tempo, eu acho que isso me ajuda muito a me entender, acho que o próprio trabalho é também uma válvula para isso, as personagens que a gente encontra no caminho, como a Dani, vão me fazendo também me entender e coisa boa. Só para a gente terminar, é um filme que tem uma mensagem, às vezes as pessoas acham, é só uma comédia, não, mas ele fala muito de você olhar para a própria vulnerabilidade, para a própria fragilidade, para poder lidar com ela e se tornar alguém melhor, né? A gente evoluir. Isso toca você pessoalmente nessa personagem? Muito, eu acho que principalmente porque é uma mulher que não tem vergonha de mostrar quem ela é. E que ela aprende a entender, né, que talvez esse lugar que ela não se sinta adequada ali na sociedade é um lugar mais normal de todos, né? A gente é vendido para a gente uma sociedade, uma maneira de ser que a gente tem que ser perfeito o tempo inteiro, que a gente tem que ser positivo o tempo inteiro, e a gente precisa acolher nossos medos, nossas ansiedades, também nossas questões. Isso para mim é muito lindo no filme. Débora, super obrigada. Lembrando todo mundo, quinta-feira, dia 25, agora, chegando aos cinemas, Depois a Louca Sou Eu. Tem riso, tem reflexão, é um filme super aberto, é um papo meio reto, mulher ali, mulher com mulher, é um papo reto, muito bacana, super recomendo, gente. Sucesso, hein? Sucesso pro filme. Obrigada, muito obrigada. Um beijo, pessoal. Obrigadão. Eu não vou deixar quem eu sou sabotar quem eu tenho que ser.